Sejam bem-vindos a mais um culto de sexta-feira, um culto bonito hoje, onde a gente vai falar sobre a minha história, o meu testemunho aqui. É um testemunho um pouco diferente, né? Do que a gente está acostumado a ver. Eu não conversei muito com as pessoas. Eu volta e meia comento sobre a minha história, principalmente nos vídeos que a gente grava que dizem respeito a isso. Eu comento sobre a minha história na igreja e eu sempre tenho vontade de contar ela melhor. Eu sempre fico com um pouco de vergonha também de contar sobre isso, porque, tipo, não sei se interessa muitas pessoas, mas eu decidi, não, foda-se, eu vou contar isso aí. Principalmente agora que a gente tá fazendo bastante vídeo falando sobre a questão evangélica, questão religiosa e tal, e eu pensei, acho que é uma boa hora pra gente contar. Então eu tô aqui nesse cenário aqui de culto aqui, né, que a gente vivi minha vida toda nos cultos, assim, né, com essas coisas brega, feia pra caralho, assim, que são as igrejas evangélicas principalmente. Os católicos, se tem uma coisa que eles podem dizer que eles têm de vantagem sobre os evangélicos, é que as igrejas deles são muito mais bonitas que as nossas, né? E eles têm também muito mais mística e coisas simbólicas que simbolizam essas passagens e tal, que eu acho que são muito mais legais do que as dos evangélicos. Enfim, divagando um pouco, porém, que é brega demais esse fundo, né? Enfim. E essa musiquinha também é meio brega, né? Mas enfim, é a vida que a gente... Que eu acabei vivendo, eu me acostumei com isso a vida inteira. Pois bem, meu nome é Misael, pra quem não conhece, aqui no canal, né? Misi Maria. E eu fui cristão por 22 anos, mais ou menos, da minha vida. Talvez 23, tá? Porque eu demorei um pouquinho mais pra abandonar a fé. Fui na igreja durante 21 anos, 22 anos, pra ser mais exato. Bom, basicamente desde que eu nasci. Hoje eu me identifico como um ateu, eu sou um ateu. Eu demorei muito tempo pra acreditar nisso, pra afirmar isso, porque é muito difícil pra uma pessoa que nasceu, cresceu e foi criada na fé evangélica ou cristã, tu simplesmente destruir todos esses pilares que guiaram a tua vida e tu repensar, refazer a tua vida em cima de algo que é completamente o oposto daquilo que tu sempre viveu, daquilo que tu sempre acreditou. Então, demorou um pouco pra eu me assumir, pra eu cair a ficha, mas hoje caiu a ficha. Hoje eu sou uma pessoa que não acredita no sobrenatural, eu sou uma pessoa que não acredita em misticismo ou qualquer coisa que seja Deus e qualquer outro tipo de coisa, e eu prefiro me dizer quase um racionalista, né? Eu tento ser racionalista na maior parte da minha vida, assim. E lidar com isso, e lidar com o peso das minhas próprias escolhas e das minhas próprias responsabilidades, sem querer culpar um Deus ou um diabo pelas coisas que eu faço, né? Enfim, é assim que eu me vejo hoje. E é muito engraçado isso, porque toda vez que a gente fala, eu falo isso, né? Tipo, eu falo, tipo, olha, eu era cristão, eu não sou mais cristão, eu acreditava em Deus, eu não acredito mais em Deus, mas toda vez que eu falo isso, as pessoas tentam me dizer que eu não era aquilo que eu tinha certeza que eu era. Que eu não era cristão de verdade, que eu não era crente de verdade, que eu não acreditava nas coisas de verdade, que se eu fosse crente de verdade eu nunca teria saído da igreja e coisas do tipo. Mas eu discordo veementemente disso. Eu acreditei durante toda a minha vida nisso. Eu acreditei durante toda a minha vida nessas... de todo o meu coração nessas coisas. Eu pensava a mesma coisa das pessoas que saíam da igreja, né? Tipo, se a pessoa saiu é porque ela nunca foi. E aí hoje eu tô do outro lado e eu vejo que, tipo, como é que eu podia julgar uma pessoa se eu não sabia o que ela pensava, né? Hoje eu sou essa pessoa, enfim, né? Mas enfim, e eu quero compartilhar essa história com vocês, basicamente. E é isso, Igor, eu tô contando a minha história de deconversão. Eu não vou conversar muito hoje, não vou poder... Eu leio no final desse episódio, desse vídeo, eu leio os comentários de vocês. Mas esse vídeo eu tô gravando também pra gente poder aproveitar lá no... Ó, minha sobrinha compartilhou ali, ó. Ela tá achando que eu tô testemunhando de verdade. Eu vou botar esse vídeo no YouTube também, tá? Bom, mas enfim...
eu era da igreja, eu nasci num lar cristão, né? Meus pais são evangélicos desde que eu nasci. Em 1987 eu nasci, eles já eram evangélicos. E de lá pra cá eles sempre me criaram dessa forma, né? E eu cresci na igreja, eu me desenvolvi na igreja, eu acho que eu não conheci uma pessoa que não era da igreja até muito tempo depois de eu ser criança, né? Tipo, 5, 6 anos eu acho que foi a primeira vez que eu tive contato com alguém que não era da igreja, eu não conseguia entender como é que funcionava isso, né? E foi assim, a minha vida, meus pais foram de uma igreja evangélica tradicional, eles não eram de uma igreja evangélica pentecostal quando eu era pequeno. Eu cresci numa escola dominical, eu cresci ouvindo todas aquelas histórias, e desde cedo eu cresci com medo, né? Porque essa é a primeira coisa que eles incutem na nossa cabeça, que é a questão de ter medo de ir pro inferno, né? Eu acho engraçado porque hoje eu comento com a Maria, sobre essas coisas, assim, de ter medo de ir pro inferno. Uma outra coisa que eu tinha muito medo era do arrebatamento, né? Eu tinha medo de que vai acontecer um arrebatamento. Eu vivo muitos filmes sobre isso na época. E aí eu vou ficar. E meus pais foram e eu fiquei, tá ligado? Eu tinha esse medo cagado, assim, de acontecer. Tipo, eu vou ficar depois do arrebatamento. E aí a única saída vai ser se eu for decapitado por uma guilhotina e acreditando em Deus. Então eu com 5 anos ia ser provavelmente decapitado numa guilhotina, com medo de não ir pro céu, de ficar por aqui, né? Então isso sempre acho que moldou bastante do meu caráter, assim. Porque desde cedo era essa questão. Isso são coisas que a gente analisa com o tempo, né? Eu nunca parei pra prestar atenção, nunca notei isso na minha vida, até depois que eu saí da igreja mesmo e comecei a ver o que tinha acontecido, né? Então foi assim mais ou menos, né? Eu me criei, era amigo dos filhos do pastor, eu ia todos os domingos na igreja, eu lia a Bíblia todos os dias, eu estudava a Bíblia todos os dias. Mas eu sempre gostei muito de ler, e eu sempre li muita coisa diferente também. Então isso é muito engraçado, porque depois de um tempo a gente começa a prestar atenção nesses detalhes, assim. Mas eu lembro de que quando na 7ª série eu tava lendo muita coisa diferente, assim, muito livro, eu tava gostando muito de ler, assim, e era uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. E aí a minha professora viu que eu tava gostando de ler e começou a me incentivar a ler mais livros, então ela me dava mais livros e tal. Então, um dos livros que ela me deu foi Harry Potter, né? Eu fui ler escondido Harry Potter, porque, meu Deus do céu. E um outro livro chamado Dragões no Éden, que eu acho que foi meu primeiro contato com alguma teoria darwinista, porque eu nunca tinha ouvido falar de Darwin, nunca tinha ouvido falar de evolução, nem nada disso. E aquele livro, mesmo eu não lendo ele todo, porque era um livro muito difícil, ele falava sobre a questão da questão da evolução e de como Adão e Eva não era uma história, era só uma história metafórica, né? Isso é uma coisa que a gente não aceitava na igreja, assim, é uma história que não. Adão e Eva realmente aconteceu. E aí eu li esse livro, e toda vez que eu li esses livros, que eu sabia que eles iam contra a minha religião, contra aquilo que eu acreditava, era um pouco difícil, mas ao mesmo tempo, quando eu começava a ler eles, eu sentia uma sensação gostosa, assim, de tipo, eu tô fazendo uma coisa que parece errada, porque eu tô questionando a minha fé, mas ao mesmo tempo era uma coisa boa, porque tipo, era uma coisa assim, tipo, mas tem uma coisa boa aqui, tem conhecimento aqui que eu não tinha, sabe? E aí eu comecei a ler aquelas coisas que ali mexeu comigo, assim, mas eu nunca, na 7ª série, eu tava longe ainda de pensar em sair da igreja, né? Nem pensei que isso ia acontecer alguma vez na minha vida. Por volta da 8ª série, a gente acabou indo pra outras, quando eu tava na 8ª série mais ou menos, né? Meus pais tiveram uma separação na 6ª, depois eles voltaram, e aí eles começaram a conhecer outras igrejas, e uma das igrejas que eles começaram a conhecer, ela era muito mais de pentecostal. Ela é uma igreja, como eles chamavam, avivada, né? É uma igreja que as pessoas levantavam a mão na hora do culto. O louvor era assim, ficava tocando piano no fundo enquanto a pessoa tava falando, né? Tipo, bom, mas dava uma vibe legal e dava aquela sensação de, nossa, olha, eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. E aquilo entra na tua cabeça, porque, tipo, tu vem de um lugar... Nós éramos de uma igreja tradicional, uma igreja super fria, uma igreja que não acontecia muitas coisas, que tu não tinha muito essa questão de Deus se movendo entre nós, etc, etc. E aí a gente entrou pra essa igreja era completamente o oposto. Era tipo, Deus tá aqui, e as pessoas caíam, e aí tinha curas, e eu ficava tipo, caralho, porra, existe mesmo, tá ligado?
E eu ficava tipo, nossa, mas que coisa mais louca, né? E a gente começou a gostar, e a gente começou a ir mais até o ponto que a gente tá, vamos sair da outra igreja, vamos vir pra essa daqui. Essa aqui é legal, essa aqui é mais moderna, tem culto de jovens, tem rock, né? E aí eu tava começando a gostar de rock, então ajudou bastante o fato de eu estar indo pra ali. E foi ali que a gente começou a ficar. Até que era em Porto Alegre, a gente tinha que ir todo domingo pra Porto Alegre assistir. Minha mãe até hoje vai todo domingo pra Porto Alegre assistir culto. Não nessa igreja, em outra igreja já. Mas a gente ia todo domingo pra igreja. E ali eu senti, Deus é isso, sabe? Deus, estou com Deus até o fim, nunca vou sair, Deus está comigo, barará, barará. Deus é meu amigo, e essas paradas assim, jovens, assim, de tipo, de tentar trazer uma nova versão de Deus, assim, sabe? Mas no final das contas, a nova versão de Deus era sempre com os mesmos preconceitos, as mesmas porcarias de sempre, né? Toda aquela parada de Deus controlando cada passo da tua vida, sabe? Tipo, tu não pode fazer nada, tu pode tanto, Deus é super amoroso e tal, mas se tu fizer tal coisa, não vai ser bom pra ti, vai ser ruim pra ti, Deus vai te punir, né? Deus vai abrir brecha pro inimigo, o inimigo vai atuar e vai acabar contigo. Então, todos aqueles preconceitos, sejam a questão sexual, da questão de sexualidade, da questão de pensamento esquerdista, né? Como é o caso, nessa igreja também era. Eles são super de direita, então eles detestavam qualquer coisa que fosse mais voltado para a esquerda. Defendiam porte de arma, era uma igreja super liberal, mas que defendia porte de arma, sabe? Tipo, no momento que um casal de namorados fizesse algo a mais ali, o casal já era afastado, sabe? Tipo, eles descobriam que o casal era afastado. E nunca mais voltava pra trabalhar na igreja, porque eles nunca deixavam, diziam, não, tu vai ficar no banco, vai ficar em disciplina e depois tu volta. Nunca voltava. A não ser que fosse um cara muito pica, assim, o cara, o melhor guitarrista do mundo, fez uma cagada, eles perdoavam e o cara podia voltar depois. Mas se não fosse isso, não. E todas essas paradas que tem de ruim no cristianismo, elas existiam também nessa igreja. Nada mudava. A única diferença é que eles tentavam ser mais modernos em relação à interpretação deles de Deus. E eles não pediam dízimo. Essa era uma coisa que me chamou a atenção, porque a gente sempre tinha a ideia de que se é uma igreja avivada, eles pedem dízimo. E eles não pediam dízimo coisa nenhuma, né? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, eu gostei bastante. E foi lá que eu conheci alguns amigos que eu tenho até hoje, inclusive, né? Amigos mais de 20 anos que eu tenho. E que até alguns deles me acompanharam nessa jornada, saíram da igreja também, não estão mais na igreja. Mas foi muita gente que eu conheci dali e foi dali que eu fiz umas boas amizades, assim. Alguns eu nunca mais falei também, mas acontece, né? Isso acontece em qualquer lugar. Enfim, no segundo grau eu estudei numa escola luterana, tive uma professora de filosofia maravilhosa, apesar de ela ser de uma escola luterana, ela realmente, assim, me puxou para entender melhor a filosofia, e foi a filosofia que também me fez ver melhor outras coisas. Eu comecei a ver além daquilo que a religião me propunha, né? Fora a questão científica, né? Que obviamente também me fez levantar bastante dúvidas, mas nada a ponto assim de me questionar completamente. Filosofia também não fez, mas a filosofia me ajudou a abrir a cabeça para algumas coisas diferentes. Eu continuei lendo bastante, isso também me ajudou bastante a repensar o cristianismo em algumas formas, mas eu ainda conseguia condicionar ele dentro das minhas crenças, né? E continuar sempre empurrando, assim, conseguindo fazer com que a minha crença fizesse sentido dentro de todas aquelas loucuras, né? Comecei também a pesquisar São Tomás de Aquino, outros pensadores que defendiam a teologia e tal, e que eram os grandes defensores da existência de Deus e etc. Partindo daí, não teve muita diferença. O que começa a mudar pra mim é quando eu começo realmente a estudar. Comecei a fazer faculdade. Nesse momento, eu era do louvor da minha igreja. A gente acabou crescendo bastante dentro dessa igreja nova que a gente foi. A gente ajudou eles a montar a igreja numa cidade próxima lá da nossa cidade, aqui de Sapiranga, né? Em Novo Hamburgo e em Sapiranga. A gente montou nos dois. Eu me tornei líder de jovens, líder de louvor de jovens. E como eu cantava bem e eu era desenvolto, eu acabei sendo chamado pra gravar músicas, participar de retiros. Os retiros deles eram bem grandes, tinha 5, 6 mil pessoas por retiro. E aí eu cantava nos retiros, né? E isso, tipo, me fez ficar cada vez mais, tipo, uau, sério, olha só como Deus tá abrindo as portas pra mim, né?
olha que coisa legal, como Deus tá querendo ter um projeto pra mim. Comecei a acreditar que realmente, tipo, há algum plano, há algum projeto, há alguma coisa, né? E aí, eu entrei pra faculdade, depois eu me tornei líder de louvor em Sapiranga, aqui na minha cidade. Eu era o cara que tocava tudo ali, as paradas, eu organizava os músicos, eu tinha um grupo de amigos que eram músicos, que cantavam comigo, tocavam comigo. E aí, eu fui pra faculdade e foi ali que as coisas começaram a abalar de verdade a minha fé. Porque eu comecei a entender coisas que eu nunca tinha parado pra pensar. Eu comecei a ver ali, principalmente nas aulas de sociologia geral. Essa música tá muito chata, essa música tá parecendo muito brega, né? É pra ser brega mesmo, era pra ser brega, mas tá muito brega, tá brega demais. Tá, daí eu fui pra faculdade, comecei a fazer as cadeiras de filosofia, sociologia geral, principalmente. E elas começaram a mexer com a minha cabeça, assim, sociologia da comunicação. Porque tinha alguns professores ali que realmente faziam a gente questionar o que estava acontecendo. E eu acho que o primeiro baque forte que eu tive foi quando eu entendi pela primeira vez que a Bíblia, ela não tinha sido... Porque a gente não para pra pensar quando a gente tá na igreja se a Bíblia foi ou não foi escrita por quem foi que escreveu a Bíblia. Afinal, a Bíblia foi inspirada por Deus, então por que eu vou questionar isso, sabe? Eu não tenho por que questionar, eu vou aceitar o que tá escrito ali e já era. E eu comecei a questionar porque eu comecei a descobrir que a Bíblia não foi escrita por Deus, né? Obviamente. Mas ela foi principalmente mudada, foi organizada pela Igreja Católica, e esses livros foram decididos por um concílio, por decisão do imperador. Na verdade, assim, tá, eles disseram que era no concílio de Nicéia. Eu sei que não foi no concílio de Nicéia hoje, eu sei que hoje eu estudando, porque eu ainda gosto de estudar tudo isso, mas eu comecei a entender naquele momento, a partir dessa ideia de que, realmente foi a Igreja Católica selecionou os livros que ela queria que fossem, ela manipulou os livros que ela queria que fossem, ela descartou livros que ela achou que não convinham à igreja ter, e eu comecei a ficar tipo, tá, então quer dizer que as pessoas podem ter mexido em algum momento na Bíblia, e isso me chocou bastante. Foi o primeiro... Eu sei porque até hoje eu marco isso muito na minha cabeça, assim, tipo, isso foi o primeiro baque que eu levei, assim, na minha vida. E comecei a questionar outras coisas, eu comecei a questionar, tá, por que a Bíblia diz que Jesus não tinha mulher? Será a coisa mais comum do mundo eles terem mulher? E qual seria o problema se Jesus tivesse mulher? E ninguém quer acreditar nisso, ninguém quer pensar isso, ninguém quer pensar essas coisas dentro da igreja. Então, quando tu questiona, as pessoas ficavam, tipo, não, mas isso aí não tem nada a ver. Se isso for verdade, eu não posso continuar na igreja, sabe? Porque contraria, uma coisa que contraria... A Bíblia, por mais que eles digam, que os cristãos digam que ela é sólida, ela não é. Se tu tirar um graveto dela, daquela sustentação dela, ela cai. É tipo aquele meme da ripa segurando, né? A ripa tá segurando um prédio caindo, assim. Isso é a Bíblia. Se tu tira aquela ripa, se tu tira qualquer coisa dela, desmorona. E quando tu começa a analisar a história, tu começa a ver que os fatos históricos descritos na Bíblia são pura balela, são mitos. Quanto mais tu começa a entender a questão histórica, mais tu começa a ver que metade do que tá escrito ali nunca aconteceu de verdade. Sabe? Tipo, é muito pouca prova pra muita história. E tu levar isso a sério, como se isso nunca fosse questionável, como se isso fosse uma coisa que jamais poderia ter sido contrariada, sabe? Isso é complicado pra um caralho. Então, isso... Foi foi o primeiro muro, o primeiro tijolo do muro que começou a cair. E, enfim, e papo vai, papo vem, né? Continuei na igreja ainda por uns bons anos ali, e eu tinha um padre que era colega meu de Moçambique, ele era muito gente fina, e ele ajudava a questionar, porque ele não deixava eu ficar acomodado. Ele ficava espinhando, sabe, pra tentar ver se eu... Pra me provocar pra eu começar a compreender essas coisas também, assim. Começar a ver, talvez até pra testar a fé, mas eu sei que ele, tipo, ele não fazia isso por mal e pra tentar... Ele fazia mesmo pra eu questionar mesmo. E ele me ajudava a questionar essas coisas. Um padre me ajudou a fazer isso. É uma coisa que um pastor nunca fez, né?
Nesse ponto, a igreja que eu tava já tinha se tornado uma megalópole, uma coisa monstruosa. Tinha canal de TV, tinha rádio. O nome da igreja era Encontros de Fé, né? Ali de Novo Hamburgo e Porto Alegre. E tinham rádio, tinham TV, tinham tudo. Começaram a pedir dinheiro nos cultos. E não era só tipo, nós precisamos do dízimo. Não, era durante o culto, antes do culto, depois do culto. Toda hora estavam pedindo dinheiro. Toda hora estavam, né, curando pessoas que eu nunca vi serem curadas. Expulsando demônios de pessoas que nunca mais apareciam ali depois. Ou se apareciam, logo depois caíam de novo. Aí a gente começa a se decepcionar com as coisas que estão na igreja também, mas sempre com aquela coisa assim, não, mas nós temos que pensar que nós não podemos olhar por homem, nós temos que olhar para Deus e bibibi, bababá, bubu, e aí tu ignora essas nicharedo assim, né? Uma das coisas que, por exemplo, uma coisa que eu lembro bem, que eu sempre comento hoje com meus amigos é tipo, o meu pai e minha mãe trabalhando que nem uns condenados na igreja, ajudando pra caralho, nunca podiam fazer bosta nenhuma. Aí chegou um cara lá um dia, o cara era podre de rico, era representante de calçados ali na nossa região é uma região de calçados, dá muito dinheiro, e ele dava uns dízimos gordo. O cara em 2 meses já tava impondo as mãos às pessoas. Ele ainda tava com adesivo de nicotina, porque ele não tinha conseguido largar o cigarro, mas ele já tava impondo a mão nas pessoas, orando e caralho a 4, e aí eu fiquei tipo assim, da fuck, man, o que tu tá fazendo, tá ligado? O que vocês estão pensando? Vocês estão malucos? Vocês estão fazendo aquilo que vocês não deviam estar fazendo, tá ligado? Isso começou a ficar... Eu comecei a ficar cabreiro, né, com esse tipo de coisa. Daí, aconteceu que eu terminei com a namorada da época que eu tinha. E na faculdade, eu comecei a trabalhar na rádio da faculdade, então eu tava conseguindo fazer menos dias na igreja. E a igreja, ela tem uma parada que é muito engraçada, e a gente só começa a perceber isso quando a gente sai, né? Quando a gente sai da igreja, a gente começa a perceber os macetes que eles usam pra manter a gente lá. E uma parada que tem, que é muito interessante, é que assim, por que a gente vai nos cultos todo domingo? Porque Deus diz que é pra gente manter a comunidade, é pra gente fazer isso, fazer aquilo. E... quando tu para pra pensar, é que aquele efeito que tu tem quando tu vai num culto, ao longo da semana ele se dissolve, aquela ideia que tu teve da presença de Deus, da comunhão com os irmãos, e paraná, ele se dissolve. Se tu não renova isso toda semana, se tu não vai toda semana pra lá e não sente isso de novo, ele evapora, porque é um sentimento etéreo, ele não existe. Ele é apenas uma chapação química que teu cérebro recebe, e se tu não mantém aquela dose semanal... vai perdendo efeito. Quando perde efeito, pensa, tá, mas espera aí. Por que eu não tô sentindo a mesma coisa que eu senti aquela vez que eu tava na igreja? E tu começa a ver que é uma dependência que a gente tem e que se a gente não ficar alimentando ela, ela vai enfraquecendo. E tu começa a questionar. E quando tu começa a questionar, se tu não volta lá, essa dúvida vai começar a crescer, essa coisa vai começar a ocupar a tua mente. E como eu tava estudando, eu não conseguia mais ir tanto, eu comecei a ter mais espaço pra respirar e tal, conhecer outras coisas, conhecer outras pessoas, conhecer pessoas que eram completamente diferentes da minha realidade, né? Principalmente mais chocante de todas, as pessoas que eram homossexuais, que eu não conhecia na igreja. E eu ficava pensando, tipo, sabe, por que essas pessoas, sabe, tipo, por que elas vão pagar alguma coisa pelo que elas fizeram? Porque elas não estão fazendo nada demais, sabe? E a pregação ainda era muito forte dentro da igreja. Mesmo nessa igreja, ela era muito pesada, muito anti-LGBTQI a mais, né? Então, era uma situação, né, bem difícil de lidar. E nessa rádio, eu acabei... Tinha uma amiga minha muito querida, que é a Juliane Sosca, até hoje a gente se fala ainda, manteve contato. E ela me apresentou uma amiga dela. E essa amiga é a Maria. E a Maria não era da igreja. Então vamos mudar o fundo de cenário agora, porque agora as coisas estão mudando. Enquanto isso eu vou conversar com vocês um pouquinho. Gente, eu não tô falando muito, tá? Porque eu tô me concentrando pra não me esquecer nenhum detalhe do que eu quero falar, tá? Então eu não tô lendo, mas eu tô vendo os comentários de vocês aqui, tá? Paz do Senhor, presbítero Miss, você já foi cristão da igreja? Já, é isso que eu estou contando aqui, desse testemunho, depois eu vou postar no YouTube. Se vocês quiserem já se inscrever no YouTube lá,
O JP disse, meu Deus, Misael, realmente o Misa tá garantindo aquele lugar especial lá embaixo. Vamos fazer isso então, porque agora que eu conheci a Maria vai começar a ficar feio o bagulho, né? Então, vamos mudar essa imagem de fundo aqui rapidinho, pra ela ficar mais coerente com aquilo que tá acontecendo agora. O título dessa... E aí, Nick, beleza? Eles chamam as pessoas que vão de desigrejados. Aqui eles chamam de desviados. Então, aí eu conheci a Maria. Eu mudei o fundo agora. Depois eu leio os comentários de vocês de novo, tá? Vou continuar a história. Daí eu conheci a Maria. E foi uma situação muito, muito estranha na minha vida, né? Porque acho que a primeira regra do cristão é assim, ó. Tu não vai te relacionar com uma pessoa que não seja da tua igreja. Porque se tu for fazer isso, a pessoa vai te puxar pra fora, né? Curiosamente, não foi o que aconteceu aqui. Supostamente deveria acontecer, né? Supostamente a Maria deveria ter me puxado pra fora, mas não foi o que ela fez. E sim o que mudou na minha cabeça, sabe? Eu já tava em dúvidas, assim, em relação à minha relação na igreja, mas eu ainda tinha muita certeza, assim, tipo, não. Sabe? Tipo, eu acredito em Deus, eu acredito nisso, acredito naquilo. Eu tinha lido uma coisa que mexeu muito comigo, foi quando eu li A Genealogia do Mal. Eu acho que é a Genealogia do Mal, né? Do Nietzsche. Que foi um livro que uma professora minha também me recomendou. Disse, dá uma lidinha nesse livro, acho que tu vai gostar. E aquele livro, ele basicamente narra como foi que a humanidade desenvolveu os deuses e desenvolveu o conceito de bem e mal. E principalmente como a culpa cristã e como a igreja ela te joga num círculo vicioso de culpa e te torna um escravo da culpa. Te torna um escravo desse medo, né? De sempre estar preso na ideia do pecado, de inferno, sabe? Esse medo todo toda essa parte da culpa da igreja católica, principalmente da igreja e da religião cristã. E mexeu muito comigo. O Genealogia do Mal mexeu muito comigo porque eu realmente comecei a entender a mecânica, a estrutura da igreja. E tu começa a ver que não é algo sobrenatural. É algo muito humano, inclusive, né? É o ser humano tentando justificar, tentando criar uma corrente social, assim, que te prenda e tente te domar, quase, né? E o Nietzsche falou muito bem, aquilo mexeu comigo, assim. Eu já tava, né, matutando aquilo e eu conheci essa pessoa que era completamente diferente das pessoas, que era uma pessoa que, sabe, era realmente boa, porque ela não queria nada daquilo que os meus amigos cristãos queriam, que a igreja queria, e que vivia uma vida mais cristã que as pessoas da igreja, sabe? Tipo, amava as pessoas, não tinha medo defendia as pessoas que precisavam, sabe? E eu já tava vendo coisas assim que, tipo, as pessoas na igreja não amam ninguém, sabe? A moral toda da igreja é toda calcada no medo de ir pro inferno. Não existe essa parada toda que vem de Deus é amor. Deus, na verdade a gente ama Deus, é por isso que a gente tá lá. É porque Deus a gente sabe, é o amor do Senhor que nos trouxe. Não é tudo calcado no medo de ir pro inferno. Se não existisse o medo de ir pro inferno, a gente não teria por que ir na igreja. Não existiria essa necessidade de ir pra igreja. Então, no final das contas, é sempre esse medo infernal de ir pro inferno, né? E por isso que não se faz coisas boas, por isso que se prefere julgar os outros, por isso que se prefere jogar os outros na fogueira para tentar se eximir da culpa, né? E aconteceu que começou um conflito na minha cabeça nesse momento, né? Eu vou fazer conflito na minha cabeça. Porque de um lado eu tinha a minha criação evangélica de 20 anos enraizada na minha cabeça, e do outro eu tinha na minha cabeça uma pessoa que, tipo, tava me relacionando com ela, sem que meus pais soubessem, porque se meus pais soubessem, Deus o livre, né? Sem que ninguém da minha vida soubesse. Me relaciono com essa pessoa e eu pensei, cara, eu quero conviver, eu quero viver com essa pessoa,
sabe? Tipo, no momento que eu comecei a ficar com a Maria, eu disse, não, eu quero ficar com essa pessoa. Essa pessoa é a pessoa que eu tava procurando até agora. E aí eu pensei, tá, e agora o que que eu faço? Eu tô nesse conflito. De um lado é meu coração e de outro lado é minha cabeça dizendo, tu não pode fazer isso. Ninguém vai aceitar se tu fizer isso, teus pais não vão aceitar se fizer isso, tua igreja não vai aceitar se fizer isso, tu vai perder tudo que tu construiu nos últimos anos dentro da igreja. E sinceramente eu achava que Deus nem se importava, sabe? Deus nem se importaria com eu ficar com a Maria ou não. Mas a estrutura, a sociedade e a minha família me preocupavam mais por conta do pensamento cristão enraizado na cabeça deles. E aí eu fiquei, puta, e agora, né? Então, chegou num momento, eu tava naquela dúvida, assim, e eu disse assim, não, eu vou dar um pause aqui, eu vou pausar esse relacionamento, vou pedir um tempo, e vou tentar ver o que eu faço da minha vida. Eu pedi um tempo pra ela em dezembro, ela não entendeu bosta nenhuma, porque ela não sabia o que estava acontecendo, ela não sabia de nada do que eu vivia, não sabia nada da minha religião, não sabia nada de nada. E eu decidi, não, eu vou me focar em Deus agora, vou procurar Deus e vou tentar ver com isso aí. E não tem resposta, né? Não há resposta nenhuma. Não há resposta nenhuma. As respostas estão todas na nossa cabeça, é só nós tentando processar uma informação. E aí ocorreu que a gente ia fazer a faculdade, as cadeiras da faculdade, porque a gente fazia a faculdade juntos, né? A gente decidiu marcar o outro semestre para fazer as cadeiras todas juntas. E a gente não tava mais junto. E aí tá, eu tava na igreja ali, e aí chegou num ponto que eu disse assim, não, eu não vou deixar a igreja me... Eu tava muito decepcionado com a fé, com a igreja, eu tava, sabe, no ápice da minha dúvida, assim. E eu tava esperando um sinal de Deus que dissesse, não, eu tô aqui, sabe, continua fazendo as coisas que vai dar tudo certo e tal, blá, 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 blá. E aí teve um culto assim que foi foda, fui lá, puxei o louvor e cantamos, e foi um culto maravilhoso, assim, eu cantei bem, eu tava na vibe, assim, eu senti Deus, assim, e aí chegou no final do culto, eu olhei pros meus amigos, assim, da banda, assim, eu disse, cara, hoje foi foda, hein, porra, não esperava mais isso, foi um sinal de Deus, né, isso foi um sinal de Deus pra continuar. E aí os meus amigos da banda olharam assim, assim, ó, a gente tá saindo fora da banda, tá? Porque a gente tá afim de tocar a nossa banda só com a banda de rock, que a gente tinha uma banda de rock, né? Eles tinham uma banda de rock paralela, cristã. E aí a gente não vai mais tocar aqui então, tá? Beleza? Se tu quiser continuar, fica à vontade. Aí eu fiquei assim... E eu achando que era um sinal que eu tinha tido de que era pra continuar, que as coisas iam... Que é isso, você precisa continuar. E aí foi o sinal exatamente ao oposto, assim, né? Porque eu fiquei tipo... Tá, então, na verdade, isso que eu senti foi falso, porque ninguém mais sentiu isso, sabe? Tipo. E aí eu disse, não, eu não vou mais continuar, eu não tenho mais por que continuar aqui também. Eu nem queria mais continuar como líder de louvor, eu não tinha mais tempo. Precisava estudar e tal. Aí eu disse, não, eu não preciso mais, eu vou cair fora também, sair fora. E aí eu cheguei de noite em casa, assim, eu tava muito frustrado, assim, com tudo, sabe? Porque, assim, eu gostava muito da Maria. E eu não poder ficar com ela tava me machucando muito, assim, tava me deixando muito mal, muito mal, muito mal. E aí meus pais chegaram pra conversar e disseram, mas aí como é que tá, não sei o que, por que tu não vai lá e fala com a fulana, com a Beltrana, tentando empurrar, né, empurrar pra outra pessoa. E aí eu tava puto da cara, assim, eu disse, não, eu não quero isso, eu quero ficar com a outra pessoa que eu gosto, que eu amo de verdade, e que eu não posso ficar com ela por causa de vocês, da igreja, porque ela é uma pessoa que não é da igreja. E aí eles ficaram tipo assim... Né? E aí ficou aquele climão, assim, eu disse, sabe de uma coisa? Foda-se, meu irmão. Aí eu comecei a conversar com a Maria de novo, né? Tava tentando voltar com ela, porque daí ela não queria, né? Mas daí aconteceu que, tipo, eventualmente ela aceitou, a gente voltou, a gente começou a namorar. E eu sentei um dia na igreja e eu pensei assim, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, não tem mais nada aqui pra mim. Eu achava que tinha alguma coisa aqui ainda, mas não tinha mais nada. Porém, apesar de tudo, eu parei de ir na igreja, eu pensei, eu vou achar uma outra igreja, certo? Eu vou achar uma outra igreja e eu vou continuar sendo cristão. Deus não tá nas igrejas, Deus não tá nos templos, né?
Pra todo mundo achava que eu ia sair da igreja aí por causa de mulher, já errou, tá? Já tá errado aí, não foi por causa disso. Eu continuei durante muito tempo. Eu ainda orava, ainda lia a Bíblia. Tudo normal, como se eu tivesse... Só não tava mais indo na igreja. Até pensava assim, pô, será que realmente eu continuo com uma mulher que eu namoro com essa pessoa, caso com essa pessoa que é do mundo, né? Porque tu tem aquelas dúvidas assim. Só que, tipo, cara, não, sabe, não tem... Por que eu vou ter medo disso, sabe? Tipo, por que eu vou ter medo de amar uma pessoa? Né? Não faz sentido eu ter medo de amar uma pessoa, né? E nisso, a minha fé tava ali, existia ainda, eu cria e tal. E aí, mas todas essas experiências que eu tive, todos esses elementos que eu tive começaram, eles estavam ali, naquele caldo, assim, sabe? Eles estavam ali, como é que é a palavra quando tu faz a cerveja? Eles estavam fermentando, tava tudo fermentando ali, assim, fermentando. E aí um dia eu fui assistir um documentário, porque eu gosto muito de ver. Eu tinha visto um documentário muito bom, que eu até recomendei aqui, chamado Hellbound, ainda quando eu tava ainda com esse pensamento cristão, que eu recomendei pra vocês, que ele fala sobre a questão de que a Bíblia não existe inferno, né? A Bíblia não defende a ideia de inferno. E ele defende, na verdade, o universalismo, que é uma corrente teológica que diz que todo mundo vai ser salvo, independente de se aceitou Jesus ou não, porque Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus justo, e Deus não ia deixar uma pessoa pagar o resto da vida no inferno por uma falha de ser um ser humano, sabe? E eu achei muito legal essa ideia do universalismo. Inclusive, eu comentei isso no vídeo do Monark, as pessoas não querem saber de não existir inferno. E aí tu vê como o cristianismo é uma religião que depende de impor esse medo nas pessoas, porque se não houver inferno, qual é o motivo de eu ser cristão então, né? Eu preciso acreditar que existe inferno. Tanto é que as pessoas defendem com unhas e dentes isso, né? E aí, eu vi um documentário, eu não vou lembrar o nome do documentário agora, na Netflix, um dia que a Maria não estava em casa, que estava entrevistando 3 líderes ateus, 3 palestrantes ateus, o Richard Dawkins e os outros 2 eu não lembro o nome. Eu sei que são 2 famosos, mas eu não lembro o nome. Dawkins veio com a parte científica, explicando a parte principalmente da questão do darwinismo, da evolução e tal, que eu já estava bem de boas, eu já aceitava isso, já encaixava isso na minha teologia, né? Eu sempre achei que o mundo foi criado em milhões de anos, sabe? Cada dia que fala que no Gênesis, na verdade, o Gênesis é só uma metáfora, os dias são milhões de anos, e a evolução se encaixa perfeitamente nessa ideia, porque Deus criou a evolução e tal, mas teve uma frase do outro cara que eu não vou lembrar, nunca lembro o nome, mas mostrava eles falando, eles sendo muito combatidos, e eles sempre, tipo, não, mas tentando justificar, logicamente, por que eles não acreditavam na existência de Deus. E mais importante que era, Deus não existe, tá? Supondo, Deus não existe. Se Deus não existe, qual é a moral de viver? E aí ele falou uma frase, cara, que faz, sei lá, 10, 15 anos que eu vi esse documentário. Mas essa frase ficou queimada na minha cabeça, assim. Que dizia assim... tu tem que criar a tua própria razão de viver. E tu tem que pensar que entre tantas possibilidades de tu não existir, de ter milhões de pessoas, espermatozoides que morreram e não tiveram a chance de viver, num universo frio, que não existe mais nada, num planeta onde teve tantas coisas acontecendo, tanta gente não teve a mesma sorte que tu, nós, seres humanos, ou tu, teve a chance de estar vivo nesse mundo e ter sentido o calor do sol no teu rosto. E eu achei isso lindo, e eu entrei num processo de depressão de 6 meses, porque foi como se
tivessem tirado a ripinha, a ripinha do prédio, né? Tava aqui a ripinha, o prédio. Aí tiraram a minha base, assim, tiraram a ripinha que segurava toda a minha base, assim, e aí meu mundo desconstruiu tudo. E eu fiquei muito mal, Durante uns 6 meses, assim, eu sei que foi em torno de 6 meses. Eu ficava, tipo assim, caralho, meu, se Deus não existe, o que tem depois da morte, tá ligado? Sabe, que não tem mais nada? Quer dizer que eu morro e eu deixo de existir? Como é que eu deixo de existir, tá ligado? Como é que eu não ser mais eu não tá mais aqui? Isso foi a coisa que mais me perturbou, assim, tipo, porque eu comecei a pesquisar daí, comecei a ler coisas pra ver se eu achava uma resposta, né? Existe vida após a morte, sabe? Tipo, existe... O que existe depois? E eu não conseguia me conformar com isso, porque ao mesmo tempo que... É basicamente tu olhar pro abismo e o abismo olhar de volta, né? Eu vi essa realidade, eu olhei pra isso tudo assim. E aí eu tinha 2 opções. E as opções que eu tinha era, ou eu avanço, eu dou o passo nesse precipício e assumo que eu acabei de descobrir, sabe? Abraço a verdade. Ou eu me aconchego na mentira. Ou eu dou um passo atrás, continuo acreditando em Deus, continuo acreditando em fé, continuo acreditando na Bíblia. E fico nesse aconchego da mentira. Nesse aconchego que eu sei que não são verdades. Que eu sei que historicamente a Bíblia está errada. Que eu sei que os preceitos dela são todos se contradizem. Todos os ensinamentos dela se contradizem. Que eu sei que, tipo, existe uma possibilidade de Deus, de tudo isso ser falso e Deus não existir. Né? Tem tudo isso. E eu enxerguei tudo isso e agora eu vou voltar atrás e vou negar tudo isso. Vou simplesmente negar tudo isso e vou aceitar essa mentira. E eu tava muito, muito com medo, assim. Mas eu sabia de uma coisa, tipo assim, eu não vou voltar atrás. E isso é uma coisa que eu tenho na mente até hoje, assim. Eu não posso voltar atrás porque eu sei que isso não é verdade. E eu não consigo me abraçar numa coisa que não é verdade. Eu não consigo me abraçar numa coisa que eu sei que é falso. Então, se eu voltar, se eu olhar pra trás, vai ser que nem a sensação que eu tive quando eu terminei com uma ex-namorada minha. Eu tinha ficado com ela um tempo. Aí eu terminei, depois eu voltei e depois eu terminei de novo. Quando eu terminei com ela, eu olhei pra frente e eu olhei assim, cara, não tem mais... Todos os meus planos de vida morreram, porque eu não tô mais com essa pessoa, né? E o que eu faço agora? E me deu medo. Aí quando eu voltei com ela... Eu pensei assim, voltamos. Aí voltou todos aqueles planos que eu tinha antes, todos os novos planos que eu tinha começado a fazer nesse mundo, nesse admirável mundo novo, que eu tinha visto quando eu tinha terminado com ela, morreram. E eu tava de novo com todos aqueles planos do passado que eu já tava de saco cheio e não queria mais saber. E é a mesma coisa aqui, tipo, eu volto pra esse mundo da religião e fico vivendo, né, sabendo que tudo isso é falso. Ou eu vou pra frente, arrisco e mordo a bala, tá ligado? Mordo a bala e é isso aí. É isso agora. Eu não acredito mais nisso. E aí eu fiquei tipo... Aí eu comecei a pensar, não, mas se a gente morrer e de repente a alma desgruda do corpo e a gente pode ficar flutuando pelo universo, isso é uma ideia legal. Eu fiquei pensando, isso é uma ideia legal. E foi assim que eu fui aos poucos pegando assim aquela ripinha que tava ali antes, né? Segurando a minha sanidade, assim, que era... todas as minhas crenças de 20 anos na igreja. E eu comecei a fazer um murinho ali. Comecei a fazer uma base mais sólida, assim, de, né? Areia. Aí depois socou bem areia. Daí colocou uma camadinha de cimento. E comecei a construir minha própria realidade. E aí eu peguei essa frase que o cara falou, que ficava martelando na minha cabeça. Sabe? É a tua chance. Tu teve uma chance que ninguém teve. Aproveita a tua vida. Vive a tua vida, sabe? É o teu motivo de viver... É tu aproveitar pelas pessoas que não puderam aproveitar. O teu motivo de viver é tu criar a tua própria realidade. E aí eu comecei a criar minha própria vontade de viver. E a minha própria vontade de viver, o motivo para eu continuar vivo é que eu seja feliz, principalmente. Que eu tenha uma vida que eu seja feliz.
que as pessoas que vivem comigo, que eu tenho relação, tenham a vida feliz como eu tenho. E isso significa também eu não ficar empurrando goela abaixo delas as minhas crenças, que eu tento não fazer. Eu discuto, eu brinco, eu debato, mas eu não fico empurrando goela abaixo. E que nisso eu tento fazer as pessoas felizes. Seja feliz e tento fazer as pessoas ao meu redor felizes. Eu disse, tá um bom motivo pra viver aí. Tá uma boa... Sabe? Esse é o meu bom motivo pra viver. E daí, a partir dali, eu simplesmente entrei em paz comigo mesmo, assim. Quando eu encarei isso de frente e disse, não, eu vou arriscar, eu vou dar o passo pra frente. Dei o passo pra frente. E eu não voltei mais atrás. E aí foi aí que eu comecei a entender, tipo, eu acho que eu sou ateu, tá ligado? E aí, agora mais recentemente, que eu já tava mais em paz com essa ideia, eu comecei a pesquisar de novo, comecei a ler de novo, comecei a me interessar de novo, a discutir, a ler filosofia, a ver esses pontos, começar a testar real. Agora, tipo, eu pensei assim, agora eu tô, minha cabeça tá boa, sabe? Tipo, eu tô de boas com esse assunto, isso não me traz mais angústia. E aí eu comecei a ir de frente nisso. E eu comecei a ver um monte de coisa que abriu muito mais a minha mente para essa realidade. Comecei a me interessar muito mais pela história da Bíblia, pela história das religiões, não só da cristã, porque tem outras religiões no mundo, né? E aí, boa pergunta até, dessa do Eduardo Santana. Por você ter passado muitos anos na igreja, isso martela na sua cabeça de e se for verdade? E se for verdade, né? E se eu morrer e chegar no céu e ter um Deus? Aí eu vou ter que dizer pra Deus, né? Eu vou chegar pra Deus e dizer assim, ó, Deus, seguinte, tu me deu uma cabeça pra pensar, eu pensei, eu procurei as respostas, eu não achei essas respostas, mas eu fiz aquilo que tu me deu na cabeça, tu me deu uma cabeça pra pensar e eu pensei, e eu não te achei lá. E aí tipo, mas que Deus é, né? Vamos supor, né? Isso é a pergunta se for Deus cristão, tá? Se for Deus cristão, eu chego lá e falo isso. E aí eu obviamente vou perguntar, tá, e por que tu deixa uma criança de 5 anos morrer, seu filho de uma puta? Tá ligado? Por que tu deixa as pessoas morrer de fome, seu desgraçado? Por que tu deixa fazer isso? Se é pra te servir, então me manda pro inferno mesmo, porque eu não quero te servir. Porque tu é um filho de uma puta, é isso que eu vou dizer, Dani. Paciência, né? Agora, quem diz que essa religião é a certa? Quem diz que se o cristão não chegar lá e ele veio... Não era o Deus que eu tava adorando aqui, hein? Era outro, hein? Qualquer Deus tem a chance de ser verdadeiro, né? E aí? Por que tu vai apostar no errado? Então eu prefiro não apostar em nenhum. Chega lá na hora, ó. Não apostei em nenhum. Tô de boas aqui. É ou não é lá? Tranquilo, né? Tranquilo. É ou não é Vishnu? Pois é. Até porque essas outras religiões têm tantos seguidores quanto o cristão, né? Por que o cristão tá certo, né? E aí foi assim. Essa é a história do Misael, esse é o testemunho do Misael. Então tomei água. Eu vou pegar uma água. Deixa eu ver com a Maria se ela me traz uma água ali. Minha garganta. Mas é isso então, gente. E foi assim que hoje eu tô aqui. Tô aí, né? Tô sendo o cara chato que fica falando de religião, né? Na sexta-feira de noite. Mas eu queria contar essa historinha aí. Porque essa foi a história de como o diabo me tirou da igreja e hoje, graças a Deus, eu sou ateu, né?